Irmãos, o livro de Tiago, capítulo 4, verso 1 ao verso 10, nós lemos agora há pouco. Hebreus, agora sim, Tiago, capítulo 4, verso 1 ao verso 10. 4, 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor, os irmãos estejam acompanhando a leitura. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez clamamos pela iluminação do Espírito Santo para podermos compreender a palavra do Senhor. Ela é viva, é eficaz, é poderosa, e apesar de sermos tão limitados, Teu Santo Espírito pode abrir os nossos olhos, nosso entendimento, para compreender e ser o suficiente para mudar o nosso coração e trazer novas proposições, novas perspectivas para cada um de nós. Deus, para que cada um aqui veio a esse lugar, certamente com a intenção de ouvir a Tua palavra. Deus, que nós não estejamos distraídos a despeito do cansaço ou qualquer outra preocupação do dia a dia. Para que, ó Deus, de maneira eficaz, ó Deus, o Senhor fale e o Espírito do Senhor, com toda liberdade, nos convença do pecado, da justiça e do juízo, e traga-nos mais perto do Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, sujeitai-vos a Deus. Tema do sermão desta noite. Sujeitai-vos a Deus. Certamente fica na mente de todos nós o momento da história de 1989, uma imagem histórica, Champ-Nomei, próxima à cidade proibida da Praça da Paz Celestial, lá no coração de Pequim, em junho de 1989, onde muitos chineses buscavam uma mudança para o seu país. Mais de 7 mil pessoas já haviam morrido por conta da tentativa de mudar a forma de se liderar aquele povo. E, de repente, o coletivo toma lugar de um grito de insatisfação pessoal. Um único indivíduo se torna o sinal de uma resistência. Uma única pessoa. Um chinês, solitário, anônimo, entra para a história colocando-se na frente de cerca de 9 tanques, preparados para atirar, para dispersar a multidão. Aqueles tanques estavam certamente preparados para destruir vidas, e um único chinês, baixa estatura, 2 sacolas nas mãos, enfrentando 9 tanques que estavam em direção ao povo na tentativa de impedir aquele levante. Parece, irmãos, que aquele chinês é um exemplo de resistência para nós. É um exemplo de resistência. Ele poderia ser atropelado, massacrado por aqueles tanques. Ele poderia ser alvejado, e certamente como foi preso,
e certamente no governo totalitário, prisão perpétua. Aquele certamente nunca mais vai ver a luz do dia. A Bíblia, irmãos, é um livro que nos estimula a termos resistência. A Bíblia nos estimula a termos resistência. A quem devemos obedecer? A quem devemos resistir? Quais as estratégias nesse plano de resistência e quais os resultados nós podemos ter se nós cumprirmos e obedecermos aquilo que as Escrituras nos ensinam sobre essa resistência? Interessante, irmãos, que a palavra resistir, na língua grega, antistete, ou seja, a palavra anti dá a ideia da preposição significando um contra-combate. Há um combate contra nós. Nós temos que ter um contra-combate. E isso é resistência. O duro é quando o combate vem e nós fugimos. E nós, enfraquecidos, nos deixamos levar e somos vencidos. Mas aqui, irmãos, o apóstolo Tiago, sendo usado pelo Senhor, nos estimula a termos um contra-combate. Atos capítulo 7, verso 51, ele usa a mesma expressão antipete, uma variante da palavra grega que refere-se à ideia de que quando Moisés liderava o povo de Israel, Estevão vai fazer essa referência lá do Velho Testamento e vai usar que o povo de Israel estava num combate não contra os seus inimigos, mas o povo de Israel estava num combate contra o próprio Deus, resistindo o próprio Deus. E por isso, o Senhor diz que eles eram pessoas de dura cerviz. Dura cerviz, não se inclinavam, não se rendiam a Deus. Estavam como que incircuncisos de coração. A circuncisão era um sinal da aliança com Deus, um sinal da conversão. E Atos vai dizer que aquele povo hebreu era como se fosse um povo que não conhecia Deus, e resistindo ao Senhor. E por fim, irmãos, diz o texto que eles resistiram ao Espírito Santo. Lamentavelmente, quando nós olhamos para a história, nós podemos ver essa descrição, e o livro de Hebreus, capítulo 3, vai referir-se a isso. Quando ouvires a sua voz, não resistais, não resistam à voz do Espírito Santo. E aqui, então, nós estamos vendo um momento em que o povo hebreu está num contra-combate. Contra quem? Contra Deus. Eles estavam resistindo a Deus, guerreando contra Deus, combatendo contra o próprio Deus, resistindo ao Senhor. Isso significa que eles estavam em desobediência à palavra, não buscavam a presença do Senhor, não queriam ouvir a voz de Deus. E Tiago está alertando a igreja daqueles dias que estava resistindo à pessoa errada. O combate deles estava errado. Em relação a Deus, os homens deveriam se sujeitar, se inclinar, se prostrar, obedecê-los, se humilharem, serem quebrantados, choro, quebrantamento, atenção, disposição, mas não, eles estavam resistindo a Deus. Tiago, então, ele tem que corrigir essa postura do povo naqueles dias, lembrando que o apóstolo Tiago está escrevendo bem posterior àquele momento em que a igreja tinha iniciado. Já é um momento que vários acontecimentos haviam sido realizados por Deus e na história da igreja primitiva, onde já havia um passado, não somente do Velho Testamento, mas um passado do ministério de Jesus, um passado do ministério dos apóstolos, um passado agora da igreja que estava dispersa, espalhada para todo lado por conta da perseguição, e essa igreja precisava da direção, e aí Tiago vai nos informar isso. Alguns pontos aqui que eu vejo, irmãos, que Tiago traz, elencando ao fato de que nós precisamos também, tal qual a orientação que foi dada àqueles crentes, aprendermos, sobretudo, desses princípios de sujeição ao Senhor, para que nós não estejamos resistindo ao Senhor, lutando contra quem deseja o nosso bem.
É muito comum de filhos, né? Os filhos se rebelarem contra os pais, os filhos não quererem ouvir os pais, os filhos não darem atenção às normas dos pais, os filhos quererem viver uma vida de anomia, ausência de lei, ausência de regra, porque entendem que talvez as regras do pai e da mãe não são boas para ele. Queridos, nós também temos, em alguns momentos da vida, alguns momentos em que a gente vive tal qual o povo hebreu, lutando contra a pessoa errada, lutando contra Deus. E é nessa perspectiva que o apóstolo Tiago ele está instruindo a igreja. Pontuando aqui, ele diz: sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus. A palavra vem do grego, sujeitar-se, e é uma questão de consciência, de vontade e de humildade. E a grande referência de sujeição, irmãos, é o que a Bíblia nos informa sobre Jesus em Filipenses capítulo 2, verso 13, diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. Deus tem o seu querer, Deus tem a sua vontade, e ela precisa ser conhecida, e Paulo está ensinando que esse Deus, ele tem a sua vontade expressa, e Tiago está reforçando a ideia: igreja, sujeitem-se ao Senhor. Isso é tudo. Há uma canção, não sei se a igreja Monte Sião canta, ainda não vi ser cantada aqui, e que a letra dela é muito interessante. Ela diz assim: se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se a porta fechar, Ele continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der certo, Ele continua sendo Deus. Que maravilha, irmãos. Às vezes a gente aprende coisa boa com algumas canções, e essa música trata exatamente essa ideia da sujeição, da vontade expressa de Deus, e Tiago está falando: sujeitai-vos ao Senhor. A Bíblia nos ensina alguns exemplos clássicos, irmãos, de alguns que não se sujeitaram ao Senhor, que não se sujeitaram à vontade do Pai. O filho pródigo não se sujeitou, e aí depois, quando viu que tudo deu errado na sua vida, porque não se sujeitou à vontade do Pai, ele diz: Pai, pequei diante do céu. Quando nós olhamos para a história de Davi, segundo Samuel capítulo 12, Davi, quando peca com Batseba e vai se arrepender, ele fala: pequei contra o Senhor. O apóstolo Pedro, quando negou Jesus e agora é confrontado pelo próprio Cristo após a sua ressurreição, Pedro é confrontado pelo Senhor, irmãos, porque Pedro até então não queria se sujeitar, e por isso era mais negócio negar aquele a quem ele seguiu durante 3 anos. A submissão a Deus é a grande proteção que o crente possui, pois o Senhor é quem nos guarda. Estarmos submissos a Deus implicará em saber que nós estamos nas mãos de um Deus onipotente, que pode dizer não sem dar explicações, que pode dizer sim e nos surpreender grandemente, que pode nos ensinar a esperar de 1 ano a 25, como Abraão e Sara, que nos faz esperar como nós aguardamos a segunda vinda de Jesus, que veio no 1º século. Esse Deus, Ele pode simplesmente silenciar, não falar nada, e nos dizer, tal qual Ele disse para Paulo: a minha graça te basta. Sujeitar. Veja, irmãos, como a Bíblia nos ensina coisas riquíssimas sobre esse Deus a quem Tiago está nos chamando, conclamando aquela igreja, a nós, a nos sujeitarmos a Ele. Segundo, a quem devemos resistir? Se nós temos que nos sujeitar a Deus, o texto vai nos ensinar a quem nós devemos resistir. Sujeitai-vos a Deus. E ele usa uma expressão adversativa, mas
resistir ao diabo. Esse sim, você vai ter que aprender a resistir. Esse sim. Resistir não é fácil, irmãos. Não é fácil. Tiago 4,7 fala resistir ao diabo. Alguém pode perguntar, onde está o diabo? Ou o diabo é quem? O diabo, irmãos, é toda a representação do mal que leva o ser humano ao pecado. Paulo não estava enfermo porque ele estava em pecado. Foi uma prova que Paulo passou e o Senhor Deus disse, a minha graça te basta. Resistir não é fácil. Para quem faz dieta, resistir a um bom prato não é fácil. Hoje eu vi umas montanhas lá no nosso almoço. Meu Deus! Deus tem misericórdia. Ainda bem que o coelho fez bastante comida. Ninguém passou fome lá, né? Mas eu vi os irmãos lá, dos montes correm para o mar, tem o rio de amor por mim. Ó, eu até cantei a música, me inspirou. Ó, escalando montanhas. Para quem faz dieta, irmãos, é um prato de comida, resistir é difícil. Para quem é aficionado, por exemplo, tem mulher que gosta de bolsa, tem um monte de bolsa. O armário é lotadinho de bolsa. Coitado do marido, não tem lugar para pôr as coisas dele, né? Quando não é bolsa, parece que ela é uma centopeia, tem um monte de sapato. Tanto sapato que não tem lugar para pôr. Não resiste comprar um sapato. Se for para Jaú, então, misericórdia. Roupas. Os homens, eu sou com um livro, vejo um livro, nossa, podia ter esse. Às vezes, resistir não é fácil, irmãos. E a Bíblia diz que precisamos discernir, pois o mal nem sempre vem com a cara de mal. O discurso do diabo nem sempre é um discurso aparentemente ruim. E é por isso que a Bíblia nos ensina, em 2 Coríntios 11:14, que não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. A palavra transforma não traduz com profundidade o que o texto diz, mas se nós pegarmos o texto do grego e no inglês, vai dizer, o próprio Satanás se mascara, se disfarça, simula, se passa como um anjo de luz. Então, resistir ao diabo não é fácil. Se fosse tão fácil, Eva não teria cedido. Entendo eu que se você estivesse naquele lugar, você também teria dificuldade. Resistir é enfrentar o mal. Resistir é enfrentar o pecado, as seduções pelo diabo apresentado. Ou seja, anjo de luz traz a ideia de algo bondoso, algo belo. Satanás se disfarça de algo bonito. E como é que nós vamos resistir a isso? E aí a Bíblia vai chamar a nossa atenção sobre termos discernimento. Então, meu irmão, você precisa prestar atenção, você precisa discernir. Caso contrário, você pode ser enganado. Apocalipse 12:9 fala que Satanás é o sedutor do mundo. Sedutor do mundo. E João, capítulo 8, verso 44, fala que ele é homicida e jamais se firma na verdade, porque ele não há verdade, pois ele fala daquilo que lhe é próprio, porque ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. 2 Coríntios 11:3, lemos esse texto hoje pela manhã, lá falando sobre a renovação da mente. Paulo diz, mas receio assim como a serpente enganou Eva, e com astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade da pureza do Evangelho. Então, irmãos, quando nós nos sujeitamos a Deus e conhecemos a vontade de Deus, nós vamos ter muito mais condições e robustez e fé e maturidade cristã e espiritual para resistir ao diabo e identificar as astúcias, os ardis, os quais ele trama contra a igreja e contra os crentes, contra os santos de Deus. E aí podemos identificar. A Deus eu me sujeito, ao diabo eu
resisto. Agora, se eu fizer o contrário, dar ouvidos ao diabo, resistir a Deus, nós vamos ouvir Hebreus 13. Quando ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Estamos lutando contra a pessoa errada. Estamos atirando na pessoa errada. É fogo amigo. Terceiro, irmãos, quais as estratégias desse plano de resistência? Quais as estratégias? Nós precisamos, irmãos, de capacidade de enfrentamento, resiliência, força, coping, uma expressão em inglês que dá essa ideia de enfrentamento, coping. A Bíblia nos ensina, queridos, que nós vamos nos achegar a Deus. Verso 8 diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Meu irmão, presta atenção naquilo que eu vou dizer. E eu digo isso com muita tranquilidade. E essa semana eu ouvi o reverendo Augusto Nicodemos citando esse entendimento que eu também tenho. Soberania de Deus é uma linha reta. Deus é soberano. E responsabilidade pessoal é uma outra linha reta. E essas duas linhas vão para o mesmo fim. E essas duas linhas nunca se encontram. Paralelas e constantes. Lá no fim, vai revelar muito mais a soberania de Deus do que a responsabilidade humana. Mas a Bíblia está o tempo todo apresentando para nós um Deus onipotente, onisciente, onipresente, um Deus poderoso, um Deus amoroso, majestoso, um Deus que nos seus atos soberanos salva pecadores, cura vidas, transforma a vida de uma nação, de um povo, um Deus que regenera corações, pessoas que nós não dávamos nada por ela, mas Deus investiu nessas pessoas e as salvou soberanamente. Deus que no decurso do tempo e da história vai trazendo os seus planos, realizando os seus planos. E conjuntamente a isso, irmãos, uma linha paralela. E nessa linha paralela tem a responsabilidade que cada um de nós passa a ter, a partir do instante que nós entendemos o plano da salvação. Então, Deus não trabalha sozinho. Deus não trabalha sozinho. Desde a criação, Deus está dizendo: eu não trabalho sozinho. No entanto, Ele fez Adão e Eva, coroa da criação. Deus chama aquele casal com um plano. Eles erram, pecam. Deus envia Jesus. E Jesus é o primogênito entre muitos irmãos, para que por meio de Jesus Ele chame muitos outros, como nós lemos aqui, chame a muitos, porque Deus continua não desejando trabalhar sozinho, mas por meio de Jesus trazer um novo povo, uma nova nação, santa e remida, chamada para a salvação, chamada para desfrutar das bênçãos celestiais, mas enquanto isso aqui na terra ser a sua representante chamada igreja. E visto isso, irmãos, Deus está dizendo: vocês precisam se achegar a mim. Responsabilidade pessoal. Mas eu também chegarei a vós outros. Linhas paralelas. Soberania e responsabilidade pessoal. Porque às vezes a gente descansa na ideia de que o Deus soberano nos salvou e agora nós somos eleitos, predestinados e não precisamos fazer mais nada. Não, não é isso. Deus nos chamou, cooperadores, trabalhadores, ceifeiros, e Ele está dizendo para nós: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Portanto, Tiago está mostrando para aquela igreja que ela precisava sujeitar-se a Deus, entender que ela não estava lutando contra Deus e nem podia, que ela era uma igreja que precisava resistir ao diabo, ao poder do mal, mas uma igreja que precisava
cada vez mais, não somente ter a consciência da sujeição, mas ter a consciência da aproximação, por meio da obra vicária de Cristo, por meio da obra do Espírito Santo, e por meio da palavra que foi dada, por meio dos meios de graças que nós temos, a oração, a pregação, o momento da comunhão do povo do Senhor. A história vai nos mostrar, irmãos, Jesus se achegando ao Pai. No deserto, Jesus não começa o seu ministério sem antes ter o seu momento de devoção e de oração, e Satanás vai, de alguma forma, tentar tirar Jesus daquele foco. Quando Jesus tem fome, Satanás lhe apresenta um grau absurdo de tentação: mande que essas pedras se transformem em pães. E Jesus resiste ao diabo. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. Jesus teve que resistir à maldade exposta por Satanás. Ele, humanamente, estava faminto, com fome, natural. Mas Satanás queria tirar proveito para, com isso, desautorizar Jesus e fazer Jesus ir contra o Pai. Irmão, se Satanás fez isso com Jesus, não vai fazer isso com você, meu irmão? No ensino de Paulo, irmãos, Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo está falando que a igreja de Éfeso, aquela igreja precisava tomar a armadura. E Paulo fala, capítulo 6, ele fala: portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Dá a ideia de que tem dia que está tudo bem, né? Sinal verde, tudo em paz, casa, trabalho, família, igreja. E tem dia que o negócio começa a ficar difícil, amarela e fica vermelho, trava tudo, para tudo, tragédia, dores, sofrimento. E aí vai questionar a nossa fé, a nossa confiança, vai questionar os nossos valores, questionar a nossa salvação. Vez por outra, irmão, Satanás quer pôr em dúvida se Deus salvou você mesmo, se você é um salvo, ou se você é um mero religioso. Satanás quer imputar dúvidas sobre as pessoas. Irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo que nós precisamos tomar essa armadura para resistir. Então, qual a estratégia? Qual a forma pela qual nós podemos resistir? Jesus nos ensina: a oração, a santificação, o jejum, a oração. E o apóstolo Paulo está nos dizendo que nós precisamos resistir a essa maldade, essa violência que vem da própria ação do diabo. Vencer a maldade, a corrupção, o revanchismo, o ódio, a mágoa, as tentações. E aí Paulo vai dizer: com o cinturão da verdade, com a couraça da justiça, com a proteção do evangelho, com o escudo da fé, com o capacete da salvação, com a espada do Espírito, com o qual nós podemos resistir. Irmãos, eu posso olhar para a história e, fazendo uma analogia, o chinês anônimo, ele tinha 2 sacolinhas. Ele não conseguiria resistir aos tanques. O crente tem a palavra. Ele tem nas mãos e no coração a palavra do Senhor. Ele tem sobre si o Espírito Santo. Ele tem sobre si o sacrifício de Jesus que nós lemos em Hebreus. Ele não tem 2 sacolinhas na mão. O apóstolo Pedro lhe diz que nós precisamos estar atentos, porque é do coração que procedem os maus desígnios, coisas ruins. Mas quando nós temos Cristo, nosso coração não vai dar espaço para essas coisas ruins, e certamente teremos muito mais resiliência para enfrentar essas ações do mal. O apóstolo Pedro vai dizer: orai no Espírito, em todas as circunstâncias, com petição, com humildade, com insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração em favor dos santos. Irmãos, nós temos o que é necessário para resistirmos ao diabo
nós temos o que é necessário para que nós possamos cada vez mais nos aproximar do Senhor. Nós temos já o que é necessário para nos sujeitarmos a Deus. E dentre essas estratégias, irmãos, o apóstolo Tiago está estimulando a igreja a tomar posse disso. Purificai as mãos, pecadores, vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. E ele está falando, afligi-vos, lamentai, rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, rasgue o coração em oração, fale com Deus, mova-se em oração diante do Senhor. E aí ele vai dizer, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão do Senhor. E Deus, na sua graça, vai nos exaltar. Quais os resultados que podemos ter, irmãos, quando nós vivenciamos esses princípios da sujeição, do enfrentamento, bem como da aproximação do Senhor, vivenciando esses benefícios que a Bíblia traz para nós? Nós temos como resultado quatro resultados importantes. O diabo vai fugir. Mateus capítulo 6, 18, diz que quando Jesus foi exposto ao nível de tentação, quando Jesus depois vai conversar com o apóstolo Pedro, e vai mostrar com autoridade para Pedro quem ele era, Jesus disse para Pedro, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Segundo, o apóstolo Paulo ensinou que Jesus é o cabeça de todas as coisas. Jesus é o cabeça, é o que falei. E ele deu autoridade, não foi para um governante qualquer. Ele não deu autoridade para uma instituição religiosa específica. Jesus deu autoridade para a igreja. Quem é a igreja, irmãos? Paulo está falando, Efésios 1, 22. Ensinou a igreja de Éfeso que o Senhor pôs todas as coisas debaixo dos seus pés e para ser o cabeça de todas as coisas, deu à igreja. Então o crente, a igreja, tem autoridade delegada por Cristo para enfrentar o mal e vencer. E vencer. E prevalecer. O apóstolo Paulo chega a dizer que por causa de Jesus, nós somos mais que vencedores. Então, se usarmos esses recursos, irmãos, nós seremos uma igreja forte. Aí vem uma pergunta, se não estamos sendo uma igreja forte, crentes fortes, o que está acontecendo? Será que nós estamos nos sujeitando a Deus? Será que estamos dando lugar para o diabo? Será que ao invés de nos achegar a Deus, estamos nos achegando ao mundo que está morto nos seus delitos e pecado? O mundo que fede mau cheiro por conta das trevas, por conta da morte presente sobre ele, jaz no maligno. Irmãos, se estamos sendo crentes fracos, igreja fraca, família fraca, o resultado é porque não estejamos vivendo isso. E durante todos esses séculos, irmãos, a igreja foi atacada o tempo todo e continuará sendo atacada. O livro de Apocalipse nos ensina isso, será atacada o tempo todo. A igreja, ela foi perseguida, mas não foi abandonada pelo seu Senhor. A igreja foi tirada da contaminação do pecado, mas foi lavada e remida no sangue do Cordeiro, santificada pelo sangue de Jesus. A igreja enfrentou filosofias, oposição do ateísmo, uma tentativa de esfacelamento das Escrituras através da autocrítica dos teólogos liberais. E até hoje muitos cristãos estão sendo mortos por causa da igreja, mas o Senhor da igreja não abandonou a sua igreja, não abandonou os seus filhos. É por isso, Tertuliano, no segundo século, ele havia dito que o sangue dos mártires é a semente
do Evangelho. O Senhor Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Concluído, irmãos, o apóstolo Tiago quer nos ensinar que a resistência ao mal implicará na desistência do diabo em infernizar as nossas vidas. Ele sabe que aquele que está em nós é maior que aquele que está no mundo. E Jesus orou por nós nesse sentido em João, quando Jesus disse: não peço que os tires do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Jesus nos ensinou a orar: não nos deixes cair em tentação, mas nos livre do mal. A ausência do mal em nossas vidas, irmãos, significa paz de espírito, paz com Deus, paz com as pessoas. O mal pode nos rodear, mas não pode mais nos dominar. O mal pode nos rodear, mas não pode mais nos dominar. O chinês da Praça Celestial, na China, nos deixou um exemplo. Se ninguém for, eu vou. Se ninguém se sujeitar, eu me sujeito. Se ninguém resistir, eu resisto. Se ninguém se achegar, eu me achego. Se ninguém mostrar que estão errados, eu mostro. Se ninguém falar nada, eu falo. E foi um grande exemplo de resistência. E após aqueles momentos, irmãos, na Praça Celestial, o chinês foi puxado por duas pessoas. Segundo a história, ele sumiu no meio da multidão. Não se sabe o que aconteceu de fato com aquele chinês. Mas sabemos que ele foi um homem que resistiu. Sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Queridos, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Se ninguém for, você vá. Se ninguém falar, que você fale. Se ninguém fizer, que você faça. Se ninguém orar, você ora. Se ninguém se santificar, você se santifica. Se ninguém pregar, você pregue. Se ninguém se humilhar, você se humilhe. Sujeitai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Deus tenha misericórdia de nós. Nós estaremos ouvindo o conjunto coral Ninguém Conhece Meu Labutar. Ouça essa canção, a letra dela, e certamente há de trazer mais edificação e reflexão à sua vida nessa oportunidade.